Bem, continuação aqui para vocês sobre função do primeiro grau. Função constante é a função do tipo y igual a b, onde b é um número real. Então, só lembrando aqui que função constante não é uma função do primeiro grau, como muitos acham que é. Apesar do gráfico ser uma reta, mas ela não é função do primeiro grau. Então, aqui eu tenho os dois gráficos de uma função constante. Então, temos eixos aqui, x e y, né? Abscissa ordenada. Então, essa reta aqui, em vermelho, que passa pelo primeiro e segundo quadrante, é o gráfico de uma função constante. Então, o gráfico de uma função constante vai ser o quê? Sempre uma reta paralela ao eixo x, o eixo das abscissas. Olha o outro gráfico. Essa reta aqui em vermelho, ela está paralela ao eixo x. Ela passa pelo terceiro e quarto quadrante. Então, y igual a menos 3 é o exemplo de uma função constante. Esse outro gráfico aqui, y igual a 2, é o exemplo de um gráfico de uma função constante. No caso, esse b número real aqui, no caso aqui é o 2, né? Y igual a 2, que é o ponto onde a reta está cortando o eixo y. E esse gráfico aqui da função constante, y igual a menos 3 é o ponto onde a reta corta o eixo y, que é o b, né? No ponto menos 3. O gráfico da função constante também poderia estar coincidindo com o eixo x. Se ele estiver coincidindo com o eixo x, que é o eixo das abscissas, aí vai ser, qual vai ser a forma? Y igual a 0, ok? Observando aqui no gráfico, vocês veem que quando a função é constante, ela não tem variação, a reta não está inclinada igual o gráfico da função do primeiro grau. Se a função é constante, o que acontece? Os infinitos pontos do domínio possuem a mesma imagem. Essa é a característica do gráfico da função constante. Então, se eu tenho aqui os pontos do domínio, x1, a imagem é 2. x2, que é um outro ponto do domínio, a imagem é 2. x3, a imagem é 2 também. x4 e assim por diante. De cá também, os pontos negativos lá do domínio, x5, a imagem sempre vai ser 2. O mesmo caso aqui, qualquer ponto do domínio que eu pegar, a imagem vai ser sempre a mesma, vai ser igual a 3. Então, por isso que a função ela é dita constante. Os infinitos pontos do domínio possuem a mesma imagem. Então, igual eu tinha dito, só lendo aqui, apesar do gráfico da função constante ser uma reta, essa função não é uma função do primeiro grau. Então, no gráfico da função constante, os infinitos pontos do domínio, que é o eixo x, possuem a mesma imagem. Então, esses infinitos pontos aqui do domínio, nesse caso desse gráfico, a imagem é menos 3. Esses infinitos pontos aqui do domínio da função, a imagem é 2. Construção do gráfico da função do primeiro grau. Então, vocês aprenderam lá no nono ano, existem duas maneiras de você construir o gráfico. Uma maneira mais rápida, mais simples, é a outra que você faz alguns cálculos. Então, eu coloquei aqui, primeiro modo e segundo modo da construção do gráfico. Esse primeiro modo aqui é o mais simples, que eu acho mais conveniente para você fazer. Você faz o gráfico mais rápido e não gasta muito tempo. Então, o primeiro modo para construir um gráfico de uma função do primeiro grau, você vai usar os dois pontos notáveis da reta, que eu expliquei no vídeo anterior, que é a raiz, que é o ponto onde a reta corta o eixo x, e o coeficiente linear, que é o b da função, onde ela corta o eixo y, o eixo dos ordenados. Então, vamos supor, um exemplo. Faço o gráfico da função y igual a 2x mais 1. Então, é simples. Você vai pegar a função, que é menos 2x mais 1, e vai igualar a 0. Então, você vai fazer y igual a 0. Transforma na equação do primeiro grau, resolve a equação, menos 2x igual a menos 1, multiplica por menos 1, 2x igual a 1, x igual a 1 sobre 2. Então, 1 sobre 2 meio é a raiz da função. Aí você vem aqui e desenha os eixos, né, o eixo x e o eixo y, aí você vai marcar os dois pontos no plano e ligar eles vai determinar a reta. Então, x igual a meio. Então, quer dizer que essa reta corta o eix do ponto meio. Então, entre 0 e 1, do lado positivo do eix. Então, marca meio aqui. O outro ponto, você nem precisa de fazer o cálculo, é só você olhar na função. É o b, que é o ponto onde a reta corta o eixo y, que no caso aqui é 1. Então, marca 1 aqui no eixo y e liga o coeficiente linear com a raiz. Ligou, está aqui o gráfico dessa função, que é essa reta decrescente aqui, ok? Então, essa é a primeira maneira de resolver, usando a raiz e o coeficiente linear. E a segunda maneira, que vocês devem ter visto, talvez viram mais foi essa, pode fazer também que está certo. O segundo modo de resolver
de fazer o gráfico dessa função do primeiro grau é a tabela, a tabelinha, x e y. Você vai pegar os pares ordenados, vai marcar no plano e ligar os pontos. Então aqui, ó, você vai pegar aqui, ó, você pode pegar 2, 3, 4, quantos pontos você quiser. Você tem que pegar no mínimo 2, porque 2 pontos que você já pegar, 2 pontos a gente sabe que determina uma reta no plano. Então no caso aqui eu escolhi 3 pontos. Aí às vezes o aluno pergunta, professor, quais os valores de x que eu vou jogar? Qualquer um, porque x é um número real. Qualquer número real. Só que aí você vai jogar valores convenientes. Você não vai jogar valor muito grande aqui, fração, raiz, não. A sugestão é você pegar valores inteiros próximos de zero. Então eu escolhi lá nos pontos do domínio da função, os valores de x, menos 1, 0 e 2. Então eu peguei primeiro, eu escolhi x igual a menos 1. Pego a função, no lugar do x eu vou substituir por menos 1. Então vai ficar, ó, menos 2 vezes menos 1 mais 1. Fazendo o cálculo dá 3. Tá? Achei a imagem do menos 1, que é 3. Marca aqui na tabela. Então, quando x vale menos 1, quando eu joguei na lei de formação, achei y igual a 3. Depois eu fiz para x igual a 0. Então, peguei de novo a lei da função, no lugar do x, substituí por 0. Então, x igual a 0, menos 2 vezes 0 mais 1, y vai dar 1. Então, quando x vale 0, y vale 1. E, por fim, x igual a 2, que é o outro valor que eu escolhi para x. Então, no lugar do x da função, eu vou substituir por 2. Então vai ficar, ó, aqui eu já fiz direto, né? Menos 2 vezes 2 vai dar menos 4, mais 1, menos 3. Então, quando o x vale 2, o y vale menos 3. Então, observe aqui na tabela que eu tenho 3 pares ordenados. Então, cada par de pontos desse aqui, ó, olhando aqui na linha, ó, cada par ordenado desse representa um ponto no plano cartesiano. Então, qual que é o primeiro ponto? Qual que é o primeiro par ordenado? Menos 1 e 3. Menos 1 para x, 3 para y. Aí eu vou no plano cartesiano e marco esse ponto. Menos 1 para x e 3 para y. Está aqui esse primeiro ponto da tabela aqui no plano. Segundo ponto, 0 para x, 1 para y. 0 para x está aqui, 1 para y está aqui. Então, esse ponto é o ponto 0,1. E por último, o terceiro ponto, terceiro par ordenado. 2 para x menos 3 para y. Vou aqui no plano cartesiano, marco 2 para x e menos 3 para y. Encontro esse terceiro ponto. Então, esses 3 pontos da tabela estão marcados aqui no gráfico. Esse primeiro ponto, menos 1,3, está aqui. Segundo ponto, 0,1, está aqui. E o terceiro ponto, que é 2,3, está aqui no quarto quadrante. Liguei os 3 pontos, obtive o gráfico da função. Ok? Então, observe que o gráfico deu o mesmo. A raiz é a mesma aqui. Olha a raiz dessa função. Cortou x entre o 0 e 1 no ponto, meio. A raiz da função, no meio. A reta cortou o eixo y no ponto 1, que é o coeficiente linear. Olha nesse gráfico, cortou no 1 também. Então você pode fazer tanto dessa forma como dessa forma que está certo, ok? Como eu já tinha dito, fazer da primeira maneira é mais fácil. Eu não preciso ficar fazendo esses cálculos aqui rapidinho, só resolver a equação do primeiro grau, achando a raiz, marcando e ligando com o coeficiente linear. Fica mais fácil. Aí na próxima videoaula, eu vou explicar em relação ao gráfico ao contrário. Aqui o exemplo me deu a lei da função, eu descobri o gráfico dessa função. Na próxima videoaula vai ser o contrário. O exercício já vai me dar o plano cartesiano, o gráfico da reta pronto, já feito, conhecido 2 pontos da reta, e através do gráfico eu vou descobrir qual que é a lei da função, qual que é a forma. Que vai ser um exemplo contrário a esse. Então até a próxima videoaula.